Final de jogo lá no Castelão e o São Paulo oficialmente é o time do empate. Impressionante. Ceará 1, São Paulo 1. Mais um jogo em que a gente podia ter vencido. Foi mais um daqueles empates e que o São Paulo, se forçasse um pouco mais, conseguia a vitória. Mas temos um técnico no banco que é um técnico retranqueiro, covarde e é um técnico de time pequeno. Não dá pra treinar o São Paulo. Uma vergonha. No final do jogo, ele tira o Luciano, que não fez nada, e coloca o Alan Franco pra se defender mais ainda. No time do Ceará, que não fez nada o jogo todo também. Horroroso, os dois times não fizeram nada. Foi um jogo horroroso nos dois tempos. A gente vai conversar mais aqui nesse pós-jogo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Comentem o que você achou da partida. E fora do Beldia, né? Chega. A gente não vai pra nenhum lugar com esse técnico. Técnico de time pequeno, retranqueiro. Bom, galera, o seu calça apertado do Beldia aí foi a campo com Rafael, Sabino, Ferrarese, Igor Vinícius de novo. Enzo Dias, Bobadilha, Alisson, Luciano, Lucas Ferreira, Rian Francisco e Ferreirinha. Rian Francisco, esse merece aplausos. Primeiro jogo como titular, ele já deu seu gol. Se não fosse ele teria perdido. E de repente não fosse o seu calço apertado e colocar o Igor Vinícius de novo pra jogar, a gente poderia ter saído com a vitória também. Então essa foi a escalação. São Paulo foi com linha de 4 e colocou seu Luciano de novo como armador e o Ferreirinha e o Igor Vinícius para fazer a lateral. Aí com 4 minutos, lançamento de longe, de trás do meio de campo, o seu Igor Vinícius catando o seu Igor Vinícius ali no mundo da lua. A bola passa pelas costas dele e ele correndo, sem velocidade nenhuma de chegar para dividir. O São Paulo toma o primeiro gol. Rafael demorou um pouco para sair. O jogador do Ceará, o Pedro Henrique, tocou por cima e fez o gol. Daí, o Ceará não fez mais nada. Depois o São Paulo dominou a posse de bola, mas eram posse de bolas improdutivas. Não acontecia nada. Toque pra lá, toque pra cá, faltava jogadas no meio. Com o Luciano no meio não dá. Luciano trava o meio de campo, não tem criação. Ainda jogando também com o seu Bobadilha, que é outro horroroso, e deixou o Marcos Antônio no banco. Bobadilha, Igor Vinícius e Luciano, 3 mortos dentro de campo. Então o São Paulo começou com 3 jogadores a menos. Só Ferreirinha, Lucas Ferreira, que estavam tentando fazer alguma coisa nesse time. Alisson muito mal também. A dupla de zaga. A dupla de zaga até que estava bem. O Sabino melhor que o Ferrarese hoje. E o Enzo fez uma partida razoável. Só o lado direito que estava pecando, porque a gente tinha o Igor Vinícius, né? Então o São Paulo não criou quase nada no primeiro tempo. Só teve uma finalização do Bobadilha aos 17 minutos. Depois ficou com a posse. O Ceará não chegava. A defesa do São Paulo se posicionou bem e conseguiu desarmar todas as ofensivas do Ceará. Daí, só vou voltar a finalizar com o Luciano aos 40 minutos, uma cabeçada. E depois o gol na cobrança de escanteio que Ferreirinha cobra. O zagueiro corta, a bola volta pro Ferreirinha. E aí sim ele acerta o cruzamento na cabeça do Ian Francisco. Cabeceia para baixo e a bola pega força e entra no gol. O goleiro não consegue pegar. São Paulo empata e dá aquela pequena empolgação. E quase com o seu Luciano, que não fez nada, mas teve a bola que poderia ter dado o gol da vitória. Recebeu do Bobadilha, que também acertou um passe. E chutou rasteiro, o goleiro fez a defesa com o pé. Se ele dar uma cavadinha, a bola entrava. Perdeu a chance e foi isso pro primeiro tempo, mais nada. Os destaques, Ferreirinha e Lucas Ferreira. Aí o seu calça apertada começa a inventar pro segundo tempo. De vez em melhorar o time, ele deixa o time pior. Já fez o primeiro tempo ruim, fez o segundo tempo pior ainda. Porque o segundo tempo não teve nenhuma finalização. Só uma com o Igor Vinícius logo no começo do jogo. Esse é o detalhe. Ele tira o Cedric e coloca o Ferreira. Aliás, ele tira o Ferreirinha, um dos poucos que estava fazendo jogadas no primeiro tempo, e coloca o Cedric. Meu Deus! É o que eu tava pensando quando acabou o primeiro tempo. Tira o Igor Vinícius, coloca o Cedric.
põe o Marcos Antônio para dar mobilidade, movimentação, tira o Luciano que não tá fazendo nada. Não, ele vai e faz de novo a dobra de lateral com o Igor Vinícius e o Cedric. Meu Deus do céu. Aí já tava com muito espaço, ficou mais espaçoso ainda aquele lado direito. E o Ferrarese tinha que vir, cair na direita para salvar a bola, porque senão deixava buraco na nossa defesa. Daí o Rio Francisco teve uma finalização fraca e a melhor chance foi do Igor Vinícius. Impressionante. No passe do Rio Francisco, o Igor Vinícius chegou batendo, a bola foi desviada e era para ter sido escanteio, o juiz não deu. E foi isso. São Paulo não criou mais nada. Continuou com a posse, igual no primeiro tempo, sem fazer nada. Não tem meia. O Lucas Ferreira tentava, mas faltou deixar mais a bola. Ele queria resolver o jogo. Ele puxava contra-ataque, mas ele começava a correr, depois ele parava para esperar alguém e tal, e demorava para lançar. Ele perdia a bola e perdia o contra-ataque. Não estava bem no jogo, mas foi um dos poucos que tentou. Aí no segundo tempo, o Rio Francisco sentiu cãibras, parece. Esperamos que seja só cãibras, porque se não foi, vai complicar pra gente pro restante da temporada, só ficar com o André Silva, que entrou e não fez porcaria nenhuma. E o segundo tempo não teve nada, como eu já falei. Aí depois ele faz outras substituições que não tem muito sentido. Ele tirou o Alisson pra colocar o Marcos Antônio. Por que ele não tirou o Bobadilla, mano? O Bobadilla não faz nada. Não ataca, não defende. É um cara que fica estátua ali no meio de campo. Levou amarelo também. Teve o Enzo que levou amarelo, o Enzo Dias. Tá fora do próximo jogo. Tem mais um que levou amarelo, que agora eu não lembro quem é, que também tá fora do próximo jogo. Temos 2 desfalques. E depois no final do jogo, pra piorar, quando o Ceará começou a pressionar a gente, lá pelos 35 minutos, o Ceará só pressionava a gente em bolas paradas. Só teve uma chance aos 28 minutos que o Enzo saiu jogando errado. E aí teve um cruzamento na área, a bola vai pra lá, vai pra cá. Sobrou pro jogador deles sozinho, ele chutou por cima do gol. Foi a melhor chance do jogo no segundo tempo, do Ceará. Depois foi de bolas aéreas. Cobrança de falta, cobrança de escanteio. E teve uma só que deu perigo. E o resto da defesa tirou. E no final do jogo, para não dizer que não teve uma finalização, o Lucas Ferreira finalizou de longe numa jogada individual. E o goleiro fez uma defesa tranquilo. E foi isso, galera. Não teve mais jogo. Acho que foi... Será que foi o pior jogo do São Paulo no ano? Não sei, hein? Teve uns Velo Clube, Inter de Limeira, que foi ruim pra caramba, né? Mas esse tá entrando aí pro ranking das piores partidas do São Paulo no ano. E mais um empate que deixa a gente com 8 pontos. E vai ter a rodada aí desenrolando. A gente provavelmente vai cair mais algumas posições. Na próxima rodada a gente joga com Fortaleza no Morumbi. Se a gente não vencer, voltamos de novo lá pra baixo. É difícil, com esse técnico não dá, que se acomoda e não perder. Tá empatando, ele vai segurar o empate. Se tá vencendo, ele vai retrancar o time pra segurar e às vezes acaba tomando empate, que nem nos últimos jogos. Então vamos com as notas desses calças apertadas aí. Rafael, nota 5. Não foi exigido, a única bola foi por cobertura. Ele demorou um pouco pra sair, mas eu vou deixar a nota 5 porque nos últimos jogos ele salvou a gente. Sabino foi o melhor na zaga hoje, hein? Nota 6, ele tirou bastante bolas, é o que tava mais lúcido. O Ferrarese, ele se atrapalhou no final do primeiro tempo, quase o Ceará conseguiu uma boa jogada numa falta, poderia ter saído o gol, então 5,5 pro Ferrarese. Igor Vinícius, nota 2 pro Igor Vinícius. Não, nota 0, né? Nota 0 pro Igor Vinícius. Pior da partida. Enzo Dias, nota 5. Bobadilla, 4,5. Alisson mal também. Faz tempo que o Alisson não joga bola, hein? Tá fazendo tempo, hein? O Marcos Antônio vem se destacando mais nesse meio de campo e o Alisson vem regredindo. Se os dois estivessem mais unidos, melhorava esse meio de campo do São Paulo. 4,5 pro Alisson. Luciano de novo péssimo, não é meia. A chance que ele teve, ele desperdiçou. Qual foi a última vez que ele marcou gol? Não sei. Deu assistência? Também não lembro.
4 pro Luciano. Lucas Ferreira, um dos poucos que tentou jogar, mas errou em algumas jogadas, 6,5. Rian Francisco fez o gol de empate, nota 8 pra esse garoto. Tem que ganhar mais sequências, hein? Tomara que não seja nada grave. Eu acho que não, que ele saiu andando, deve ter sido só uma cãibra, um cansaço. Porque esse foi o primeiro jogo que ele começou como titular. Então ele não tem ritmo de jogo. Ferreirinha, nota 6,5, foi um dos poucos que também tentou. Dos que entraram no segundo tempo, o Cedric melhora, né, aquele lado, né? O problema é que ele jogou praticamente o segundo tempo com o Igor Vinícius. Aí eles batiam a cabeça ali, os dois. Um tinha que subir, o outro voltava. E atrapalhou o futebol dele, mas eu vou deixar nota 5. O restante que entrou, André Silva não pegou na bola, não fez nada. Nota 4 pra ele. Marcos Antônio e Rodriguinho, sem nota. E o Alan Franco sem nota. Essa substituição no final do Alan Franco entrar no lugar do Luciano deu pra mim, né, esse técnico. Pra quê? Pra que fazer isso? Bom, galera, o São Paulo fica com 8 pontos. Provavelmente vai cair aí na tabela. E vamos se complicar no campeonato. Bom, deixa o seu like, se inscreva no canal. Comente o que achou da partida. Até o próximo vídeo. O próximo jogo é contra o Náutico na terça-feira. Quem sabe com a volta do Lucas. Mas eu duvido, né? Esse departamento aí, será que vai liberar o Lucas? Será que o Zubeldia vai escalar ele? Vamos ver. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.